Shalom, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma tarde, mais uma live de testemunho aqui na página Mulheres com Espada. Nessa tarde vamos estar recebendo a pastora Débora Marinho, que vai estar contando Minha História Escreveu Jesus. É um prazer, mais uma tarde de live de testemunho, aonde Deus irá se manifestar, recebendo Ele todo tributo, honra, glória e louvor, porque a Ele é devido. A paz a todos que já estão aqui na live. Compartilha, marca, convida alguém para participar, uma pessoa para que seja edificada com o testemunho de hoje, que será contado pela nossa pastora. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Vamos iniciar essa live orando. Amém? A paz do Senhor. Deus, louvamos, engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é digno. Mais uma tarde, mais um dia, nós nos reunimos aqui numa só voz, dentro de um direcionamento teu, para que teu nome seja exaltado e que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser ministradas ao alcance desse canal de comunicação. Senhor, toma, Deus, o primeiro lugar. Usa, Deus, a vida da tua filha. Toma cada pessoa que vai estar aqui, a minha vida também. Em nome de Jesus, que seja uma tarde de edificação. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou um pouco resfriada, né? Mas nada que não venha atrapalhar quando nós estamos na obra, né? Independente de como nós vamos estar, o reino ele precisa vir em primeiro lugar na nossa vida. Enquanto nós estamos trabalhando para o Senhor está cuidando de nós, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa família, cuidando de tudo aquilo que envolve a nós. Eu quero te convidar nessa tarde. Eu não sei se, pastora, se você já estiver aí, tá? Se a senhora já estiver, escreve aí nos comentários, só para me saber que a senhora já está aí, tá bom? Eu quero deixar uma palavra ao teu coração, como alimento, como direção, como bússola para a tua vida. Ao momento que eu me sentei aqui, eu falei, Pai, revela-me uma palavra ao teu povo, aos teus filhos que vão estar nessa live. E Deus falava comigo em Jeremias 17, a partir do verso 5. Você que tiver com a sua espada, com a sua Bíblia, abra conosco e vamos fazer, amém? Vamos fazer a leitura aqui da palavra. Jeremias 17, a partir do verso 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aperta o seu coração do Senhor. Aparta o seu coração do Senhor. Vamos para o 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Glória! Deus seja louvado. Fabiana, hoje eu consegui entrar, pastor. A paz do Senhor, amém. Deus seja louvado, né? Mesmo que não consiga entrar, né, no horário, mas a live ela fica aqui gravada. Depois ela sobe lá para a página do YouTube. Então você consegue assistir depois, você, né, um outro momento, quiser assistir novamente, ela fica aqui na página do projeto.
A palavra nessa tarde, ela diz que maldito o homem que confia no outro homem, né? E faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente tem visto muitas pessoas confiando em homens e confiando apenas em você mesmo, né? Confiando na força do seu braço, tendo confiança em você mesmo e apartando o seu coração, a sua vida da presença de Deus. Mas bendito é aquele que confia no Senhor e a sua esperança está nele. Porque a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vida, ela tem que estar pautada, enraizada no Senhor. Porque Ele é a nossa força. Ele é o nosso pão da vida. Ele é o que dá vida, Ele que sustenta. É Ele que tem nos guardado. É Ele que tem feito na nossa vida. É Ele que tem dado livramento. É Ele que tem dado provisão para sua casa. É Ele que tem sido Deus presente nas nossas vidas. Agora, se você está nele, a palavra diz que você será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes ao ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e o ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você vai dar fruto. Você já está dando fruto. Recebe essa palavra no teu coração. Deus está falando contigo. A pastora Débora, nessa tarde, Minha História Escreveu Jesus. Eu quero deixá-la bem à vontade para ela contar aquilo que o Senhor fez na vida dela. Só a senhora aceitar. Amém? Ô, glória. A paz, doutora, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo direitinho? Tá. Perfeito. Minha História Escreveu Jesus. A oportunidade está com a senhora. Fica à vontade. Ai, obrigada, amém. É um motivo de alegria, né, de estar participando desse projeto tão lindo, né? Eu não conhecia, mas o Senhor, ele vai unindo propósitos. Eu entendi isso, né, de um tempo para cá na minha vida, e foi através da minha irmã Simone Adassa, né, que é assim como vocês conhecem, que aí eu fui conhecendo pessoas tão proféticas, porque eu precisava conhecer pessoas proféticas por causa do meu ministério profético, né? Pela misericórdia do Senhor, eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos, né? E dali Travou sua internet. o caminho do Senhor, eu já fui, tipo, o Senhor foi transformando muitas coisas, foi mudando muitas coisas em mim, né? Porque até então, aos olhos das pessoas, aonde ali nós morávamos, nós não ia dar para nada, era assim que as pessoas diziam, né? Porque nós éramos adolescentes rebeldes, nós pertencia a uma religião, né, que era a Umbanda, e então as pessoas tinham um certo preconceito comigo, com a minha irmã e com meus outros irmãos, né? Nós somos em 6 irmãos, eu sou a irmã mais velha, né? Então, foi através, um dia minha mãe resolveu, eu vejo que foi o trabalhar de Deus, que mudou uma vizinha lá para a nossa rua na época e começou a nos evangelizar. E ela convenceu a minha mãe de fazer um culto na casa dela. Eu tinha tanta raiva de crente, eu falava assim, a senhora tem que decidir o que a senhora quer da vida. A senhora quer ser crente, a senhora quer, né, mas continuar na mesma religião que a gente está, misturar não vai dar, né? E aí ela falou, não, mas vai vir os irmãos aqui, vai orar. E eu falei, eu não vou ficar aqui, eu já estou avisando, eu não vou ficar aqui. Mas, né, Deus tem os seus trabalhar, eu fui no culto, né? E chegando ali no culto, Deus já começou a trabalhar no meu coração. A primeira vez que eu vi uma pessoa falar em línguas, e naquele dia, alguma coisa aconteceu dentro de mim.
E eu comecei a chorar, 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 e a minha mãe pegou, ficou muito preocupada. Minha mãe falou pro irmão, ai, o que está acontecendo? Será que ela está assistindo alguma coisa? Será que ela está endemoniada, né? Aí o irmão falou assim, não, é o Espírito Santo que está trabalhando dentro do coração dela. Porque, na verdade, eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe, né? E os escolhidos, ele pode estar onde estiver, Deus vai trazer para a sua presença. E naquele dia, eu falei para minha mãe, eu quero conhecer mais sobre isso. Por quê? O que me chamou a atenção foi o irmão falar em línguas. Então, eu queria saber o que, que era aquilo, né? E aí, essa irmã que estava nos evangelizando, aí ela viu a oportunidade e ficou bem próxima mesmo, e começou eu ir a alguns cultos, fez um culto na casa dela, eu lembro como hoje, que ela me chamou para ir numa vigília. Eu nunca tinha ido em vigília, né? E aí eu fui na vigília, nós ficamos lá, eu ficava, nossa, mas vai ficar a noite inteira aqui orando, né? Ai, vai ficar a noite inteira, mas na hora que o irmão teve louvores e tal, aí o irmão falou, vamos ajoelhar agora, vamos orar, vamos falar com Deus. E eu ajoelhei, e quando eu ajoelhei, olha só como é o trabalhar de Deus. Eu tive uma visão. Eu nunca tinha tido visão. Eu tive uma visão que eu estava na praia e as ondas elas iam e vinham. E aí eu escutei uma voz nítida que disse assim: eu sou o teu Deus. E eu levantei assim, assustada, eu disse isso, ele ficou até meio assim, né? Porque naquela época era mais rígido os dons, a gente tinha que buscar muito tempo os dons, né? E aí ele falou assim, olha, Deus quer fazer uma obra na sua vida. Você precisa tomar uma decisão hoje, você não pode viver mais como uma onda, não sabe para onde vai, vive sempre naquele mesmo ciclo. Então Deus quer transformar a sua vida. E aí ele falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. E naquela vigília eu aceitei Jesus. Passou uma semana, eu fui batizada com o Espírito Santo. E na hora que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu recebi. Marcela, beijo, meu amor. Minha amiga tá aí. E aí eu recebi o dom de profecia. E aquilo repercutiu dentro da igreja, as pessoas começaram a duvidar, não acreditar, como assim, uma nova convertida, já falando em línguas e profetizando, né? E aí eles me fizeram tipo, como se fosse, vamos ver se realmente isso é de Deus. E aí no culto tinha um irmão, nesse culto que eu fui, que aí eu comecei a congregar nessa igreja, né? E aí tinha um irmão que veio da Bolívia ministrar, tanto que tinha que ter um intérprete, porque ele ainda não falava muito bem brasileiro. E na hora que eu cheguei na igreja, eu sentei no último banco. E aquele homem apontou para onde eu estava e falou assim, essa jovem que está aí atrás. Aí o rapaz traduziu. Ele falou, eu vejo uma pomba em cima da sua cabeça, uma pomba de cristal, e eu vejo suas vestes brancas. Eu não sei se você foi batizada com o Espírito Santo, mas o Senhor está selando você nessa tarde. E ali foi confirmado verdadeiramente que eu tinha sido batizada e que eu recebi o dom de profecia. E com 3 meses depois, você olhava para mim e não acreditava que era a mesma pessoa. Eu andava com roupas muito curtas, eu fumava, eu era terrível, né? Com 14 anos eu era dona da minha vida, né? Minha mãe teve trabalho conosco, né? Filhas, mulheres. Então, mas ali a minha mãe viu uma transformação radical. Meus irmãos, a minha mãe não quis saber de Deus, mas eu sim continuei na presença do Senhor. E quando eu estava, isso foi aos 18 anos. Então, dali por diante, aí o Senhor me levou a uma igreja, onde eu congreguei muitos anos nessa igreja, e dali foi um processo na minha vida, um processo onde eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares, fazer a obra missionária, viver totalmente dependente do Senhor. Hoje eu tenho essa experiência, carrego essa experiência, né? E ali Deus foi me levando aos lugares e foi me usando, né? Até que chegou um ponto em que Deus queria me expandir, né? Na verdade, o Senhor queria expandir e fazer eu entender o que era o ministério profético. Porque até então eu achava que
eu não entendi o que era profeta, eu achava que era só profetizar, isso que era, entendeu? Eu achava que era isso. Só que aí o Senhor fez um rebuliço muito grande na minha vida, aconteceu muitas coisas, muitas decepções sentimentais, e aí o Senhor me levou a congregar numa igreja do lado onde eu morava, que era a Assembleia de Deus, e ali Deus também começou um processo, porque eu era de uma igreja muito radical, era tão radical que eu andava com a blusa assim, fechada até aqui, eu não me depilava, para vocês verem como era radical. Radical, usava coque, eu não alisava cabelo, eu era muito religiosa, muito. Se eu visse uma irmã com um racho na saia, eu dizia para ela que ela estava cheia de demônio. Era terrível, terrível. Então o Senhor precisou me lapidar, trabalhar na minha vida, e aí, através dessa igreja, eu casei, né? Aí eu casei com um rapaz abençoado de Deus. O Senhor me deu um príncipe na minha vida, de tantas decepções que eu tive, o Senhor me deu um príncipe que cuida de mim. O ano que vem nós vamos fazer 25 anos de casado. Só que esse príncipe, no começo, né, como eu era muito assim severa, ele era de uma igreja comunidade e eu era da igreja pentecostal. Mas o Senhor quis e o Senhor me mostrou que ele seria o meu marido, né? E que eu moraria naquele bairro onde eu congregava naquela igreja. E aí, pela misericórdia do Senhor, depois de um ano e pouco, nós casamos, né? E aí eu conheci toda a família do meu marido e a irmã dele, que é uma bênção de Deus, uma cunhada que eu amo muito, ela era dessa comunidade. Meu marido foi liberto do vício do álcool, eu conheci ele, eu cheguei a orar por ele na época, ele era igual um mendigo, igualzinho um mendigo, ele comia pelo que os outros davam, ele era cheio de piolho, o negócio era feio, a situação. E ele teve um encontro real com Cristo. E hoje meu marido é um empresário, né, abençoado de Deus, né? O Senhor fez uma grande obra na vida dele. E aí, essa minha cunhada era da igreja comunidade, onde ela me chamou para ir na igreja, né? E eu achei tudo estranho, no começo achei estranho, né? Eu não tinha certas liberdades, assim, em vestes, né? E aí ela começou a conversar comigo sobre a palavra de Deus e tal, e nisso eu conheci o filho dela, né? Que na época estava se achegando a Deus, foi um rapaz muito problemático na sua adolescência, como jovem, e ela um dia me convidou para ir num almoço na casa dela, eu fui nesse almoço, e Deus, pela misericórdia, me usou para falar com esse rapaz, que é hoje meu sobrinho, né? E o Senhor me falava que de todas as vezes que ele já tinha voltado para a igreja e não tinha conseguido ficar firme, que naquele dia o Senhor estava trocando as vestes dele, colocando uma sandália nova, um anel no dedo dele, e que o Senhor ia levantar ele como um líder, né? E ele pensava, nunca que eu vou ser líder. E nessa igreja que ele estava, ele era líder de jovem, né? E aí nós começamos a ter uma amizade muito grande, porque eu cantava, eu fui muito tempo do louvor, eu cheguei a gravar CD, eu era a irmã do louvor, viu? Era a irmã que cantava, eu era convidada, na Assembleia existe isso, a cantora oficial, então eu era a cantora oficial da minha igreja, então eu era convidada para muitas igrejas para cantar, pela misericórdia do Senhor, e aí nós pegamos amizade por causa disso. E aí aconteceu um rebuliço muito grande, né? Eles me convidaram para ir num retiro espiritual da igreja deles, e eu fui, que era um acampamento de jovens, e quando eu fui nesse acampamento, na hora do culto, aconteceu algo muito tremendo ali, e aí o Senhor me chamou para conhecer a igreja apostólica e profética. E ali foi a mudança radical no meu ministério. E o que aconteceu? Até então, esse meu sobrinho, junto com a esposa dele, eles eram líder de jovem de uma igreja. E um dia, o apóstolo deles chamou eles e falou que o Senhor tinha algo maior com eles, que eles seriam líderes e que eles iam conduzir um rebanho, né? E aí, o que aconteceu? Eles, né, para mim resumir tudo, Deus me usou para falar com ele foi um dia na minha casa,
E eu falei para ele, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vejo uma igreja nesse bairro, aonde eu moro, e eu vejo toda a família congregando nessa igreja. E você vai ser nosso pastor. Ele falou, não, eu não quero ser pastor, não, isso é muita responsabilidade. Mas 4 meses depois, nós estávamos procurando um salão para estar toda a família, a maioria da família, para congregar junto. Hoje nós somos uma igreja, eu já congrego 20 anos nesse ministério, e nós somos uma igreja formada, a maioria de parente, né? Então, o nosso sobrinho se tornou o nosso apóstolo, né? E aí, Deus foi amadurecendo tudo, Deus foi, e esse apóstolo que era na época a nossa cobertura espiritual, ele começou a trabalhar em mim o ministério profético, explicar o que era o ministério profético, e aí um dia ele teve uma festa na igreja e ele me chamou e falou, hoje esse ministério reconhece você como uma profetisa, né? E daqui por diante, todas as vezes que Deus te der uma palavra, primeiro você vai passar para o anjo da igreja, e o anjo da igreja vai passar para a igreja. Isso é um treinamento. E aí, depois de um tempo, Deus te usará você mesmo para passar para a igreja aquilo que o Eterno quer falar conosco. E aí foi um trabalhar de Deus, né? Aí isso aí foi mais de 20 anos atrás, né? Então aí começou um processo ministerial na minha vida. Deus precisou quebrar todo espírito de religiosidade que me bloqueava muito para as coisas de Deus. Deus teve fazer uma cura dentro do meu coração, as feridas que do longo da minha vida me marcaram. Então essas feridas fazia com que eu não conseguisse entender, né, o que era o amor entre irmãos. Eu não acreditava nesse amor de igreja, nesse amor de irmãos, porque a gente não teve isso na infância, né? Minha mãe teve uma vida muito dura, e hoje eu entendo que ela deu o que ela tinha, né? Então nós não tivemos, não fomos criadas pelo nosso pai, fomos criados por um padrasto, né? Que dava mais amor aos filhos dele do que a nós. Eu e a Simone somos do primeiro casamento. Então aí o Senhor foi tratando, mas foram anos, gente. Não foi da noite para o dia. Eu ser ungida, profetisa, não foi da noite para o dia. Foi 9 anos depois dessa palavra vir sobre a minha vida, na vida daquele apóstolo que falou comigo, foi se cumprir depois de 9 anos. Né? Quando eu fui ungida, a profetisa, eu só chorava. E eu não entendia por quê, se era para mim ficar feliz. Eu queria estar feliz, mas eu chorava, mas não era um choro de tristeza, sabe? Era um choro, um quebrantamento. E ali eu pude entender que o Senhor estava me dando uma responsabilidade, o Senhor estava me dando um ofício, né? E que eu precisava fazer esse ofício com zelo, cumprir isso com zelo, né? Então, aí, depois de 4 anos que eu fui ungida a profeta, o Senhor usou meu apóstolo e falou, a gente tem te observado já há um tempo, e você se move muito também no ministério pastoral, então nós vamos derramar óleo sobre a sua cabeça. E no dia que eu fui ungida pastora, aí está o Xaramanaia de Deus. No dia que eu fui ungida pastora, tinha um monte de pastora, né? Nossas amigas, né? E pessoas, parentes, todo mundo ali, subir em cima do altar, né? E o apóstolo me colocou sentado, porque eu só chorava, eu também só chorava, porque eu pensava, meu Deus, agora é 2 ofícios, como vai ser, né? E aí, na hora que o apóstolo foi me ungir, ele olhou para mim e falou assim, quando alguém recebe do Senhor mais um ofício, mais uma responsabilidade, isso é sinal que a primeira unção, o primeiro ofício está sendo bem feito. Então, o Senhor achou por bem te dar mais uma responsabilidade. Ele olhou bem para mim assim e falou, esse apóstolo era o nosso pai, nossa paternidade, né? Nossa cobertura. Então, ele não era do nosso bairro, morava em outro lugar.
Então, é assim, eu não tinha aquela intimidade de estar falando sobre a minha vida. Quem era mais discipulado por ele é o meu apóstolo, que foi ungido no dia que eu fui ungida pastora, ele foi ungido apóstolo, né? E aí, ele olhou para mim, esse apóstolo, que hoje já é falecido, e falou assim: interessante, Deus hoje está mudando o seu nome. Eu vejo um nome escrito na tua testa, escrito Débora. O nome que você tem, os seus pais consagraram a uma entidade. Ele não sabia disso. Ele não sabia. O meu nome é Jurema. Ele pegou e falou assim: mas hoje o Senhor muda o seu nome. Está escrito claramente na tua testa, Débora. Porque o Senhor me mostra que você é uma mulher que gosta de lutar pela justiça das pessoas. Você toma a causa das pessoas. E o Senhor está hoje mudando a sua identidade. Esse nome não faz mais parte de você. Você carregou por muito tempo essa maldição. Mas o Senhor hoje muda o seu nome. E hoje ele olhou para a igreja e falou assim: essa igreja aqui agora, eu quero ver a igreja usar fé. Porque de hoje por diante, o nome dela não é mais Jurema, o nome dela é Pastora Débora. E aonde ela for, ela vai ser apresentada dessa forma, Pastora Débora. E daquele dia em diante, nunca mais eu fui chamado pelo meu nome, que a minha mãe e meu pai me deu. O meu nome hoje é Pastora Débora. Né? Por isso que, às vezes, eu vou fazer um pagamento em Pix, eu tenho que explicar para a pessoa, ó, tá indo com esse nome, mas sou eu. Entendeu? Porque é muita burocracia trocar um nome, né? É muito burocrático. Hoje tem uma facilidade, você vai no cartório, paga lá, mas a burocracia é muito grande, né? Mas está na mão de Deus. Se o Eterno me direcionar a fazer a troca, eu estou aí para obedecer a voz do Senhor. Mas eu uso isso, esse nome é meu. Deus me deu. E uma pessoa, quando viu o apóstolo fazer isso, me mandou uma mensagem, disse assim: verdadeiramente, o pai tem ciúme dos seus filhos, né? E ele estava com ciúmes, porque esse nome não foi o nome que ele queria te dar quando você estava no ventre da sua mãe, né? E dali por diante, eu comecei a exercer esses dois ministérios, embora o ministério profético é um ministério mais forte, né? Quem está aí, que é da minha igreja, acho que tem uma pessoa ou duas que é da minha igreja, sabe que eu sou uma profeta usada muito no alinhamento, na correção, né? Uma profeta que, quando eu vou ministrar, as pessoas já sabem, meu Deus, vai vir chibatada aí. Eu tento enfeitar um pouquinho, mas o Espírito Santo, os anjos que andam comigo, Deus já me mostrou, os anjos que andam comigo, o meu anjo é um anjo de alinhamento, né? O Senhor me fez eu ter o arrebatamento de sentidos e ver esse anjo, parecia que era real, estava vivendo aquilo real, por isso que eu mentoria, porque tempo para cá, olha como que vai crescendo, você vai, quanto mais você se rende, quanto mais você se deixa ser curado, transformado, o Senhor, e quanto mais você se aproxima de Yeshua, mais Yeshua vai se apresentando a você, né? Então aí, quando eu né, achando, que bênção, sou pastora, glória a Deus, sou profeta, glória a Deus, Senhor, tá faltando algo na minha vida, né? Eu quero ser mãe, porque eu já era casada há 11 anos e não tinha filho, né? Eu ia nos médicos, os médicos não sabiam o que era e tal, e ficava aquela coisa, acho que é isso, que é aquilo. As mulheres vinham e pediam, pastora, ora por mim, para Deus me dar filho. Eu orava, as pessoas tinham filho e eu não. E eu pensava, será que eu não vou ser mãe? Será que Deus não tem isso para mim? Né? Meu marido nunca cobrou, nunca foi de cobrar, mas a gente tinha um desejo de ter um filho, né? E quando foi um belo dia, eu tocava teclado na igreja, nós fomos convidados para tocar na igreja mundial, a igreja mundial. Como nós éramos uma banda, então eles convidaram nós para ir nas sedes da igreja mundial. E aí eu fui fomos uma noite, 2 noites, e na terceira noite nós fomos na sede em Guarulhos.
E aconteceu algo muito interessante lá, porque o bispo falou assim: agora nós iremos fazer a oração da cura. E se você crê, você vai receber sua cura. E aí o pessoal que nós era da mesma ali, os componentes da banda olhou para mim que sabia a minha história, falou assim: profeta, profeta, coloca a mão na barriga, coloca, porque ninguém me chama de profetisa, viu? É só profeta. Coloca a mão na barriga, quem sabe Deus não vai te curar aqui. E eu não vou mentir, eu pensei, Senhor, se verdadeiramente nesse lugar existe, linda, essa é minha sobrinha, Joyce, verdadeiramente ela estava junto. Verdadeiramente, eu falei: se aqui existe a unção da cura, Senhor, eu quero ser curada. Eu quero ser mãe, eu quero gerar. Um profeta não pode ser estéril. Senhor, eu quero gerar. E aí, quando foi no outro dia, eu fui tocar numa sede em Itaquera, porque eu moro aqui em Itaquera. Nós fomos tocar, cantar. Às vezes eu cantava, a Joyce tocava, era assim, né? A Joyce é minha sobrinha, irmã do apóstolo. E aí, aí quando chegou lá, que começou a tocar, eu comecei a sentir uma dor muito forte do lado direito da minha barriga, muito forte. E aí, aquilo começou a me incomodar muito, mas muito. Começou a doer minha perna, uma dor muito forte. Eu pedi para uma das irmãs que estava com a gente: irmã, você pode me levar embora para casa? Eu acho que eu não vou conseguir pegar ônibus nem nada. Ela falou: não, irmã, não te levo. E fomos. Aí eu imaginei, eu devo estar com uma infecção urinária. Foi isso que eu imaginei. E aí, quando chegou na minha casa era um sobrado. Hoje eu moro em apartamento, mas antes era um sobrado. E aí eu tinha que subir a escada. Quando eu subi, quando chegou lá em cima, eu não aguentei. A dor foi insuportável e eu caí. E quando eu caí, eu tentei pegar o telefone e ligar para o meu marido, porque ele não estava em casa, até que eu consegui ligar para ele e falei: vem para casa, eu estou me sentindo muito mal, eu não sei o que que é. E aí ele chegou, já me levou para o hospital, chegou lá no hospital, os médicos não sabiam o que que era. E aí o médico falou assim: olha, você aparenta, aqui está dando infecção urinária. Aí eu falei assim: ah, então, doutor, me dá um remédio aí que eu faço tratamento em casa, porque eu não gostava de médico, não. Eu faço tratamento em casa, está tudo certo. Só que o que aconteceu? Eu fui para um hospital que ele não tinha muitos recursos, mas eu tinha plano de saúde. E eles já logo mandaram, ligaram para o plano de saúde. O plano de saúde falou: nós iremos enviar uma ambulância, porque foi o próprio Deus que fez isso, e levar ela para o hospital mesmo do plano de saúde. Quando o médico estava para me dar a alta, chegou a ambulância. E a enfermeira falou: daqui a gente não pode sair sem a senhora. Então a gente vai levar, e se a senhora de lá quiser ir embora, aí é com a senhora. E eu fui, passando muito mal, muito mal. Quando chegou lá, já fizeram os exames e o médico não foi nada, nem disfarçou, foi direto no assunto. Alguém da sua família tem câncer, tem tumor? Eu falei assim: não, eu nem procurava saber sobre isso, porque não me interessava esses assuntos de doença. E aí ele falou: olha, a senhora está com um tumor do tamanho de uma laranja no seu ovário. A senhora vai ter que ficar internada, vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. E aquilo, meu Deus, eu fiquei assim, eu nunca tinha feito uma cirurgia. Eu fiquei desesperada, e os irmãos, a irmã que estava comigo me acalmava, meu esposo: calma, calma, calma. Mas o Senhor estava trabalhando em tudo isso, porque na verdade o tumor tinha se estourado e eu estava com como que fala? Com sangue dentro? Como é que fala? Ai, meu Deus do céu. Eu tava, tipo, com hemorragia. Eu tava com uma hemorragia, só que ela não saía, ela tava dentro, porque o câncer provocava isso. Uma hemorragia interna. E aí, quando foi isso, eu fiquei a noite inteira ali naquela batalha, com aquela dor, com aquela coisa, até que meio-dia me levaram para fazer a cirurgia. Fizeram a cirurgia, tiveram que chamar meu marido e falar: olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas ela está perdendo muito sangue. O Senhor vai ter que autorizar ela a tomar sangue, porque depois da cirurgia, ela vai ter que tomar sangue. A gente acha que é algum órgão que está furado. Então, está chegando um especialista para ver o que está acontecendo. Porque essa cirurgia era para ser mais ou menos uma meia hora, já está dando 2 horas, e nós não conseguimos parar esse sangramento. E aí chegou o especialista tal, e aí foi descoberto que essa hemorragia, esse sangramento que estava acontecendo, não era do órgão, era do tumor.
O tumor provocava isso no meu organismo. E aí, recebi alta, tal, fiquei 3 dias lá, recebi alta, e aí voltei lá depois de uns dias, porque o que aconteceu? Eu tive várias hemorragias por causa dos remédios que eu tomei e tal, e tal. E aí, um dia, quando eu cheguei lá, que eu estava com hemorragia, o médico, a moça falou, moça, a senhora tem uma biópsia. Como a senhora vai passar no médico, a senhora mostra o resultado dessa biópsia já para o médico. Eu fiquei pensando, por que fizeram biópsia? Não entendi isso aqui, né? Porque quando eu recebi alta, eles disseram que eu tive uma extorsão de ovário. Mas eu peguei aquela biópsia, não entendia nada de nada. Mas a minha cunhada que estava comigo tinha feito o técnico de enfermagem, entendia. Só que ela não quis falar o que estava na biópsia. E aí, quando eu cheguei dentro da sala, tal, expliquei para o médico a cirurgia tal, e aí eu falei para ele, olha, tem uma biópsia, e o senhor precisa ver o que tem nessa biópsia. Quando ele abriu a biópsia, ele olhou para mim e falou, o que falaram para a senhora quando a senhora recebeu alta? Eu falei assim, falaram que eu tive uma extorsão de ovário. Aí ele falou, eu falei, primeiro falaram que era um tumor, mas depois falaram que era uma extorsão de ovário. Aí ele falou assim, não, a senhora tem câncer. E o câncer que a senhora tem é muito sério, a senhora já está em fase de metástase. E é um câncer raro para mulheres da sua idade, porque para mulheres mais velhas, a gente nem faz cirurgia, porque é só sofrimento. E aí ele falou assim, o que eu posso fazer hoje, pela sua sorte, tem um amigo meu, um colega meu, oncologista. A senhora tem que fazer tratamento com um oncologista. Então, a senhora vai fazer esse exame que eu quero que a senhora faça agora, e aí, quando a senhora voltar, esse meu colega já vai atender a senhora. Quando eu voltei, o oncologista estava lá. E ele me explicou. Ele falou, olha, o que nós podemos fazer é uma segunda cirurgia. E o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar o outro ovário, vamos tirar as trompas e o útero, porque isso é de praxe quando há um câncer ginecológico, né? E como no seu caso está em caso de metástase, a gente vai tirar, né? E eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, 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 e na minha mente eu pensava, meu Deus, eu não vou ser mãe, né? Acabou meu sonho, eu não vou ser mãe. E aí, do nada, o médico olhou para mim e falou, você tem filhos? Aí eu falei assim, doutor, eu não tenho filho, e o meu sonho é ser mãe. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, então? Vamos tentar fazer uns exames e vamos ver o que vai acontecer. Mas isso era a mão de Deus. E aí começou aquela peleja de exames, era muitos exames. E um dia, quando eu recebi a notícia que eu estava com câncer, é normal para as pessoas acham que não pode acontecer isso, mas você a sua humanidade sobressai, né? E eu fiquei 3 dias dentro de um quarto, chorando e pensando, meu Deus, me ajuda, Senhor. O Senhor falou que o Senhor ia me dar. O Senhor usou pessoas para dizer que ia me dar um filho. Senhor, por quê? E aí, 3 dias dentro daquele quarto, eu não comia. Eu ficava só chorando. De manhã, o meu quarto clareou. E eu ouvi a voz do Eterno. E o Eterno disse, levanta-te. Porque essa doença não vai ser para a sua morte, mas vai ser para você ver que eu, o Senhor, tenho cuidado de você todo o tempo e você vai glorificar o meu nome através do que eu vou fazer. E naquele dia eu levantei, tomei meu banho e falei, vamos à batalha, vamos à luta, em nome de Jesus. E aí convoquei a igreja para orar junto comigo, fazer campanha essa que eu falo, propósito de oração, sabe? 7 semanas até chegar o dia da próxima cirurgia. E nesse meio tempo, o meu apóstolo tinha chamado um profeta para ministrar na nossa igreja. E aí eu estava lá no fundo, lá perto da porta, porque eu gostava de ficar de pé lá no fundo. E aí esse irmão me chamou e falou, irmão, você que está aí na porta, vem aqui na frente. Ele falou assim, eu vejo uma mão tocando na sua barriga. Aí eu emocionada, né, porque estava naqueles dias que eu tinha recebido a notícia, falei, irmão, eu recebi o diagnóstico que eu estou com câncer. Aí ele olhou para mim e falou, virou eu assim para a igreja, que eu estava de costas, me virou para a igreja e falou assim,
Igreja, essa mulher que falou que ela tá com câncer. Só que o meu Deus me mostra que haverá cura, porque realmente a sentença era de morte, mas hoje o Senhor está te dando vida. O Senhor está tocando nessa área. Você tem uma consulta. Ele falou desse jeito: você tem uma consulta daqui 10 dias. Ele não sabe, ele não me conhece. Ele falou 10 dias. Quando você chegar lá, vai estar tudo mudado. Não se preocupe, é a mão de Deus que está no negócio. E para você saber que é eu que uso, que é eu que uso o meu servo, eu vou cumprir a promessa. Você vai entrar na porta dessa igreja com uma criança nos braços. E eu tomei posse daquilo. 10 dias depois, que era a minha consulta, cheguei lá, o médico falou: olha, nós se reunimos com uma junta médica do Sírio-Libanês. Fiquei pensando, nossa, meu Deus, meu plano não chega nem nos pés, né? Ele falou, mas nós fomos conversar com uma junta para falar um pouco sobre o seu caso, e nós chegamos à seguinte conclusão: nós não vamos tirar o útero, nada, nós vamos fazer uma videolaparoscopia. E falou para o meu esposo: o senhor fica ciente, aonde estiver o câncer, nós vamos tirar. Tiver na bexiga, vai tirar, tiver no câncer, no útero, nós vamos tirar, entendeu? Então, nós achamos por bem fazer esse tipo de cirurgia. E aí eles fizeram essa cirurgia. Quando foi no outro dia, né, eu fiz a cirurgia à noite. À noite eu passei muito mal, muito mal, muito mal. Da cirurgia, da primeira cirurgia que eu fiz, eu não fiquei tão mal como da videolaparoscopia. E aí, quando foi no outro dia, detalhe, esses médicos eu não vi depois, mas era pai e filho que cuidava de mim, né? Depois eu não vi mais eles eram iguais. O cabelinho deles era cacheado, preto, até aqui. Era pai e filho que cuidava de mim. De manhã o filho foi me visitar. E aí ele falou assim: ficamos tão felizes, ele falou bem assim: ficamos muito felizes quando as coisas vão tudo bem. Olha, nós fizemos a cirurgia e, pelo que eu vi, o câncer não tem metástase. Nós não conseguimos explicar o que aconteceu. Está tudo correto, tudo direitinho. Daqui 7 dias você vai voltar para nós tirar os pontos. Quando eu voltei, depois de 7 dias, estava o pai e o filho. E os dois me atenderam. Eles eram iguais, gente. Hoje eu entendo o que eu estava vivendo. Hoje eu tenho plena ciência que eu estava vivendo. Então, eles pegaram e olharam para mim e falaram assim: vou te dar 1 ano para você engravidar. Se você não engravidar, você vai voltar aqui, você e seu esposo, e nós iremos fazer exames detalhados para saber qual é o problema, se é em você, se é nele. E aí, quando faltava 1 mês para 1 ano, eu engravidei. E foi aquela alegria, e foi aquela coisa, porque Deus curou eu da esterilidade. Então, aquela gestação chegou a ir até 5 meses e meio. Eu perdi aquele bebê, né? E eu ficava perguntando para Deus: por quê? Se Deus me deu, por que Deus tirou? E eu ouvia pessoas falando: mas que Deus é esse? Que dá, que promete e depois tira. Mas o Senhor falou algo ao meu coração: filha, eu provo o coração do homem, eu provo o coração da mulher. E eu quero dizer que aquilo que eu te prometi, eu farei. Então, como eu tinha, de praxe, é obrigatório, quando você tem câncer, você tem que fazer um tratamento, né, com um oncologista. E o meu oncologista era obstetra. Então, ele falou para mim assim: olha, quando ele me visitou, que eu perdi o bebê, ele falou: fique em paz, porque aonde passa um boi, passa uma boiada, né? Você hoje sabe que você pode engravidar. Então, espere seu corpo voltar ao normal, tudo direitinho. Só que na minha mente ficou: eu não vou ter mais filho, né? Eu acho que Deus não quer que eu tenha filhos. Deus só me fez entender que Ele me curou. Só, né? A gente quer ensinar a Deus, né? Depois de 2 meses eu estava grávida de novo.
E aí nem eu acreditava que eu estava grávida de novo. E ali começou um processo na minha vida. Porque com 2 meses de gestação, eu estava entrando em ameaça de aborto. Então, o médico do hospital falou: volte para casa, quando acontecer o aborto, você volta aqui, nós fazemos curetagem. Só que quando eu voltei, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, assim como Jacó lutou com o anjo, eu vou lutar. Eu quero ter esse filho. Eu quero gerar. E o que eu preciso fazer, Jesus? Fala para mim, o que eu preciso fazer? Aí ele disse para mim assim: deita e não se levanta. E aí meu marido não entendeu que eu chamei ele e falei assim: olha, eu vou deitar e não vou levantar. Até você ir lá na onde era o meu médico e você vai explicar tudo para ele. E aí ele falou: tá bom. Aí eu falei, conversei com a minha cunhada, não, fica em paz, eu vou vir te ajudar. Eu tinha uma cunhada, né, que morava no mesmo lugar que eu, falou: pode deixar que eu vou te ajudar. Então eu tomava banho no leito, eu usei comadre. Não sei, Deus mandou eu fazer isso e eu fiz. E aí, quando meu marido falou com o médico mandou a orientação: fale para ela que ela está certíssima. A gente, talvez ela tenha algum problema quando o bebezinho pega gramas, ela perde porque o corpo entende que tem que expelir aquele peso. Então, fala para ela ficar até a 12 semanas, e aí eu vou marcar uma cirurgia chamada ciclagem, que é os pontos no colo do útero. Né? Isso ela pode ter nascido com isso, ou isso foi depois da cirurgia do câncer, que eu perdi essa membrana que enrijece para segurar o peso do colo do útero. E aí eu fiquei os 3 meses deitada, até completar os 3 meses, fiz a cirurgia. Quando eu pensei que eu ia poder ter uma vida mais ou menos normal, quando foi na hora de receber alta, eles fizeram outro exame para ver direitinho como que estavam os pontos, e ali o médico falou: infelizmente, você não vai ter uma vida, uma gestação normal, de poder andar, de poder fazer as coisas. Você vai ter que ficar em repouso absoluto se você quiser ter esse bebê. Esse bebê, no máximo, essa gestação vai chegar a 7 meses, no máximo. Então, se você quer ter esse bebê, obedeça. Então, eu obedeci na risca. Eu sei o que é perder os movimentos, não conseguir andar, porque depois que eu tive o bebê foi muito difícil. Você perde totalmente a força nos seus músculos, você vai perdendo, e foi uma luta, foi uma batalha, foi batalha todos os dias para que eu não perdesse esse bebê, porque o corpo fazia força para expelir, né? E os pontos não deixava. E a oração constante, a oração constante, a oração constante. Eu tive batalhas espirituais terríveis com o inimigo dizendo: não vai nascer, vai morrer. Ele falava o tempo inteiro, soprava na minha mente: esse bebê não vai nascer, vai morrer, vai morrer. E eu lutando o tempo inteiro. Eu falava: Senhor, assim como Jacó lutou com o anjo, Senhor, eu estou lutando e eu creio que o Senhor dará esse bebê para mim. E aí, quando completou 6 meses e meio, os pontos se abriram. Eu tive que ficar internado 1 mês no hospital, porque esse bebê ia nascer, eu não conseguia ver o sexo nascer, o tempo inteiro eu estava com a perninha cruzada, então eu não sabia se era menino ou menina, e aí o médico falou: você vai ficar aqui agora você não volta mais para casa, vai ficar aqui, vai ficar sendo monitorada, se tiver que ficar 3 meses aqui, vai ficar. E quando eu cheguei naquele lugar, por todas as batalhas, por toda a sensibilidade da gestação, de não ser uma gestação fácil, eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo naquele ambiente, mas tinha algo ruim ali, porque no hospital foi pior. Então eu emagreci muito, muito, eu emagreci muito. E eu louvo a Deus pelas pessoas com tanto amor, tanto carinho, ia todos os dias me visitar para mim não me sentir sozinha, como a mãe da Joyce, que é a minha cunhada, que eu amo muito, que ia toda segunda e quinta-feira ficar comigo e orar por mim, pôr a mão na minha cabeça e orar. E teve um dia que ela falou:
minha amada, por que que você chora tanto? Fala para mim, por que que você chora? Eu falei, eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo de perder esse bebê. Me ajuda. E aí ela fez uma oração de libertação e ela falou: Senhor, todo espírito de morte que está neste lugar, seja repreendido agora pelo teu nome. E eu senti que naquele dia saiu aquele espírito, saiu daquele lugar. E aí, quando completou 7 meses e meio, aí eu tive o bebê, porque os pontos não segurou mesmo. Eu tive uma descolação na minha placenta e aí nasceu um bebê. Meu esposo não pôde assistir porque era um parto de risco, então eles não deixam assistir. E aí, quando eles tiraram aquele bebê, eles levaram para um negocinho, é tipo um bercinho, sabe? Verde, assim, eu lembro que tem uma luz em cima, e aí eu queria saber o que que era, né? E aí tinha 3 médicos assim, pegando ela, 2 médicos e um médico assim, e limpava, e aí eu escutei um chorinho, que não é um choro de bebê assim que chora, não é, fez um choro assim. E aí o médico falou, nossa, como ela é bravinha, ela é muito brava. E eu falei, meu Deus, eu tive uma menina. Meu Deus, eu não acredito, senhora. E vem a médica com aquele bebê vermelhinho, vermelhinho, você viu o coração bater, porque a pele era muito transparente. Ela nasceu com 1,305 kg, né? Bem esperta, olhando para um lado e para o outro assim. E a médica chegou e falou assim: mãe, a médica chorou. A médica falou assim: mãe, aqui está a sua guerreira. Essa menina aqui é uma guerreira. Olha ela, dá um beijinho, porque um bebê prematuro só consegue respirar 2 horas sem um aparelho. E amanhã você vai ver sua filha na UTI, porque ela tem pouco peso, então ela vai ficar na UTI. E aí eu falei, Senhor, e agora? Senhor, eu não tenho nenhum nome para essa criança, porque eu não sabia o que que era. E aí o Senhor falou para mim assim, o nome dela vai ser Ana, Ana Vitória. Esse é o nome da sua filha. Porque Ana, porque você chorou como Ana. Você pediu e você recebeu. E vitória, porque ela é uma vitória na sua vida. Você venceu a batalha, né? E aí, no outro dia, eu fui ver ela estava com todos os aparelhinhos. Ela ficou 2 meses na UTI para poder pegar 2 quilos. Ela lutou bravamente, bravamente. Nós tivemos uma experiência sobrenatural. Os médicos diziam que aquela criança não ia viver, que aquela criança poderia viver, mas ia ter muitas sequelas, problema na visão, neurológico, problema respiratório, porque ela já estava muito tempo naquele aparelhinho, tentaram tirar, mas não conseguiu, ela não conseguiu respirar sozinha. E aí eu voltei muito triste para casa e eu falei, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Eu, como mãe, estou sentindo a dor de deixar minha filha aqui, mas eu sei que o Senhor está cuidando, seus anjos estão cuidando. E aí eu chorei a noite inteira naquele dia. E quando foi de manhã que eu liguei a televisão, estava tendo uma ministração ao vivo do apóstolo Hernandes da igreja Renascer. E ele falou assim: olha, Deus me mostra uma pessoa numa casa, e essa pessoa com um semblante muito triste. Você chorou a noite inteira. O Senhor manda dizer para você assim: olha só como Deus é tremendo. Você até agora voou igual um pato. O pato voa desengonçado. Mas hoje o Senhor faz você voar como uma águia. E você vai voar além da circunstância. Você vai ver a circunstância de uma outra forma. E na hora que ele falou isso, amada, eu dei um pulo daquela cama. Mas eu dei um pulo da cama. Eu ainda estava ainda bem coisado, porque a minha cesárea foi muito difícil, né? As pernas ficaram muito inchadas. Eu fiquei muito tempo deitada, eu fiquei 7 meses e meio deitada, né? Mas o Senhor cuidou de tudo. E aí eu comecei a orar a palavra que eu comecei a orar. Cada Travou. Tá travando, pastora. Tem que ver a internet. Sua página congelou. Vai ser conexão na internet.
Essa é a conexão dela. Deixa eu mandar novamente o convite para a pastora. Deve ter sido a internet dela, né? Deve ter caído. A gente vai voltar aqui. Esperar ela mandar o convite. Só a senhora aceitar, pastora. Só aceitar o convite novamente. Isso, voltamos. Voltamos. É a Da onde eu internet. parei, pastor? Porque aqui travou e eu não sei de onde eu parei. Então, aí quando eu cheguei lá no hospital, concluindo aqui, ela ficou no hospital, eu voltei, Deus falou comigo de manhã, depois que eu ouvi aquela palavra profética, eu comecei a orar a palavra do Senhor, e o Espírito Santo falou para mim que eu ia chegar no hospital e ter uma surpresa, que eu ia ver que aquela criança que eu estava lendo aqui, ela era escolhida do meu ventre. Quando eu cheguei lá na visita, a médica saiu, meu esposo estava na fila, pegou e falou assim: o senhor é o pai da bebezinha, da recém-nascida, tal. Ele falou: sim. Ela falou assim: pai, olha, eu não sei o que aconteceu, mas nós estamos surpreendidos. A Ana Vitória tirou o aparelhinho da boca, está respirando sem um aparelho. E quando ela falou isso, eu levantei, eu estava sentada numa sala de espera e falei assim: não foi ela, foi o Espírito Santo. Ele veio aqui para mostrar que ela é escolhida, que ela é escolhida desde o meu ventre. Quando eu entrei dentro da UTI, foi a primeira vez que eu vi aquela bebê, com os olhos abertos, mexendo os bracinhos e as perninhas. E dali por diante ela foi ganhando peso, Deus foi trabalhando, ali ela foi uma guerreira, ela pegou uma bactéria no hospital, teve que ficar mais uns dias internada, mas aí saiu do hospital com 2,95 kg. Saí com um bebezinho pequenininho e a médica falou: mãe, esse bebê vai ter aspecto prematuro até uns 6 meses, mas depois esse bebê você não vai acreditar que é o mesmo bebê, sabe? E ali eu vi a mão de Deus e eu gerei aquela. A internet, né? A internet da pastora travou de novo. Vamos ver se vai normalizar. É a conexão da pastora. Vamos ver se vai retornar. É a conexão dela. Travou. Tá caindo a internet dela, né? É conexão. Tem hora que a conexão acontece isso. Deixa eu mandar o convite para ela novamente. Só um minuto. Ela tem que entrar novamente. Tem que entrar novamente na conexão. É batalha, né? Para o nome do Senhor ser glorificado. Voltamos. Eu acho que é a sua internet. A internet está caindo toda hora. Nunca aconteceu isso aqui, viu? A internet é É, boa. Então, e mas é aí. batalha. A gente entende que é batalha. E aí, quando eu pensei assim, poxa, agora sou mãe, né? O Senhor realizou o meu sonho, para a glória de Deus, eu exerço meu ministério na igreja, o Senhor me deu um casamento abençoado. Agora tá tudo certo, né, Senhor? Tá tudo maravilha. Aí o Senhor falou assim: não, tem mais. E aí, quando eu estava com 47 anos, o Senhor mandou eu fazer uma faculdade.
E aí eu pensei, eu tô velha. Ai, Senhor, já tô velha, que eu não vou fazer faculdade. Sou muito chegada a estudar, não, hein, Jesus? E ele falou, precisa, vai ser necessário. Porque eu entendi uma coisa. Há maldições na nossa vida que elas vão ser quebradas no mundo espiritual e vai ser quebrada no físico. E dependendo do que precisa ser quebrado, você vai ter que fazer na prática, né? Então, a minha família, ela carregava a maldição de não terminar, não estudar, não gostar de estudar, não gostar. Tem irmão meu que estudou até a 3ª série, 4ª série, né? E a do meu esposo piorou, ninguém gostava. E aí eu comecei a perceber que estava fluindo isso começando na minha filha, sabe? E a gente, pela misericórdia de Deus, tem investido na educação, né? E aí o Senhor falou para mim, você vai ter que fazer isso na prática, não é só no espírito, no espiritual. E foi uma batalha muito grande. Eu relutei uns 4 anos para não, 5 anos mais ou menos, para não voltar a estudar, né? E aí eu voltei a estudar. E eu falei, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu não me encontro em nenhuma área. Assim, eu não me vejo em nenhuma área. Eu não me vejo na área de enfermagem, eu não me vejo na área que estava no auge de psicologia, de advocacia. Senhor, ele falou assim, você tem uma patente. A sua patente é mestral. Eu carrego isso na minha vida. Sempre Deus me chama para algo para ensinar, sabe? E como eu me movo muito na face do leão, né, na face de Jesus, que é o leão da tribo de Judá, o leão ele é conhecimento, ele traz isso também, né? Então eu sou muito de, mesmo que você não quer, eu quero te ensinar. Se você não quiser, eu vou te ensinar de todo jeito, porque tudo que eu aprendo eu quero passar. Então o Senhor falou, você precisa dessa patente, você tem essa patente no mundo espiritual, mas no físico você precisa dessa patente. Então o Senhor mandou eu fazer licenciatura em História. E aí eu comecei a estudar, fazer essa faculdade, que foi um desafio muito grande. E eu quero dizer para você, mulher, sabe? Você que está me vendo aí, às vezes você pensa, já é tarde, não vai dar, né? Já passou meu tempo. Não, se o Senhor tem algo com você, faça, obedeça, sabe? Nunca é tarde. O Senhor tem o tempo certo para fazer todas as coisas em nossas vidas, né? E aí eu fiz essa faculdade pela misericórdia do Senhor. Eu me formei o ano passado. E aí eu pensei, bom, já que eu me formei professora, então eu vou trabalhar como professora, né? E aí o Senhor falou assim, não vai trabalhar como professora. As pessoas ficam assim, sabe? Tipo, como você se formou, você gosta de ensinar, mas havia uma palavra profética que eu recebi até na igreja da minha irmã Simone, quando eu fui ministrar. Um irmão olhou para mim e falou assim, pastora, eu tenho algo de Deus para te dizer. Eu vejo você, o Senhor te dando uma escola. Aí eu pensei, meu Deus, uma escola? Mas como assim, uma escola? Meu Deus, eu só fiz licenciatura, pedagogia, geralmente você pode, né? Abrir uma escolinha e tal. Aí tava um dia, teve uma festa profética na minha igreja, 7 dias, a festa do Tabernáculos. E aí teve um apóstolo que foi ministrar e ele fez um ato profético. Ele falou assim, eu quero todos os líderes, todos os pastores, profeta, tal, apóstolo, aqui na frente vocês vão tocar na arca. Vai ser um ato profético. E na hora que eu toquei na arca, ele olhou para mim e falou assim, Deus vai te dar uma escola profética. Deus está alinhando isso. O apostólico e o profético vão trabalhar junto. E aí senhora, já se passaram mais ou menos 5 anos disso. E quando foi agora, o Senhor, pela misericórdia, começou a fluir muito isso dentro do meu coração, muito. E aí o Senhor me fez entender, porque às vezes eu pensava, por que eu fiz essa faculdade? Foi um investimento. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Né? E pela misericórdia do Senhor, esses dias eu estava orando, já há um tempo eu estou orando. Eu já dei cursos na minha igreja e tal, e eu estudei 3 anos no Ágape, que é da Neuza Itioca,
né? Fiz a maioria dos cursos lá, cura da igreja, intercessão não, cura da igreja, intercessão foi na igreja, cura da igreja, Libertador 1, Libertador 2, cura interior, proféticos e profeta, ativação profética. Eu fiz todos os cursos, eu estudei os 3 anos lá, né? E foi um tempo muito, muito gracioso, muito poderoso na minha vida. Eu sou uma pessoa que gosto dessas coisas espirituais, do sobrenatural. Eu me movo nisso, me movo muito, muito. Hoje, depois da mentoria que nós estamos aí fazendo, né? Vocês já estão, a pastora já faz um tempo, mas agora que eu comecei, eu vi um expandir na minha vida, no meu profético. Eu vi um expandir, porque na verdade eu já tinha as visões e não conseguia entender as visões. E aí eu comecei a orar, e o Senhor está falando, eu vou te mostrar a parte do seu destino, eu vou te mostrar. E aí, quando foi esses dias, foi muito tremendo. Isso aqui é só para quem crê, viu, gente? Para quem crê, porque as coisas sobrenaturais, ela acontece quando a gente crê, de verdade. Porque as coisas sobrenaturais não foi só para os profetas antigos, é para nós nesse tempo também. É nós que não tomamos posse, né? Das coisas sobrenaturais, dos portais, de Deus nos levar às dimensões, né? E eu orando, me apresenta um anjo. E ele falou assim: olha, aquilo que está no teu coração está no coração de Yeshua. Você vai ter sim uma escola. E essa escola se chamará Leão de Judá. E eu falei: Senhor, mas como vai ser isso? O Senhor falou assim: o que você é? Eu falei: o Senhor tem me chamado como profeta. Ele falou: então, você vai ter uma escola profética. Então, agora está numa fase de preparação, né? Estamos nos preparando e o primeiro curso que eu vou dar vai ser Profetas e Proféticos, né? Falando dentro de tudo que eu tenho aprendido, de tudo que eu tenho ouvido, de tudo que eu tenho vivido, nada como você viver, né? E as dimensões espirituais. Então, vai ser um curso para os proféticos mesmo, para aqueles que vivem o sobrenatural de Deus. E eu estou me sentindo tão fortalecida no Senhor, com tanta, com tanta certeza do que eu estou fazendo, porque por muito tempo era para ser a escola surgir, mas não era o tempo de Deus, né? Então, onde eu recebi a oração do meu apóstolo, da minha pastora, me liberando para que eu possa fazer esses cursos, que esses cursos vão ser online. Já estou falando aqui de primeira mão, aproveitando, em nome de Jesus, né? Porque a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, irmãos? Em nome de Jesus. Então, eu vou estar aqui logo mais fazendo tá divulgando, né, os vídeos onde eu vou estar falando. Vai ser uma coisa, não é nada, né, escola, não, é simples, é os cursos online, que o Espírito Santo de Deus vai conduzir tudo. Eu e a Simone temos um chamado muito grande mestral, né? Eu vejo a forma como ela fala, ela é uma mulher muito estudiosa, né? Se tinha de todos os meus irmãos que era mais estudiosa, era ela, que ainda conseguiu terminar. Eu não sei se ela terminou o ensino médio, mas era a que mais estudava. Nós não gostávamos de estudar, não, os outros, mas ela gostava de estudar, né? É que nós tivemos que trabalhar muito cedo, ir para a luta muito cedo, então as coisas foram mais devagar na nossa vida em parte de estudo, né? E isso eu vejo hoje o cumprimento do Senhor na minha vida, né? Do que o Senhor pode fazer. Então, assim, às vezes alguém olha para você e pode achar que você não é capaz, mas o Senhor é aquele que nos capacita, né? Como aqui esse projeto da pastora, né? Pela misericórdia de Deus, o Senhor vai nos conectando e a gente vai vendo que tem tantas coisas maravilhosas de Deus, né? É um projeto abençoado do Senhor, onde nós, mulheres, podemos contar a nossa história, a história que Jesus escreveu sobre nossa vida, né? E fortalecer outras mulheres
né? Porque esse projeto, ele não vai se estender só aqui nível Brasil, ele vai se estender a outras nações, porque o próprio Deus fará isso, né? Alguém vai olhar ali e vai falar assim, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa, eu quero conhecer mais isso. Eu vejo pelos olhos da fé que vai acontecer algo muito grande, né, pastora? Muito grande vai acontecer. Deus tem algo, projeto na tua vida que talvez as pessoas nem conseguem entender o mover como vai ser, sabe? Como Deus move a sua vida. Mas eu vejo, assim, uma autoridade de Deus, sabe? Um desbravar de Deus nas coisas que o Senhor tem para você, nesse projeto e em outros projetos que o Senhor irá levantar, porque é isso que o Senhor tem procurado nesse tempo. Mulheres que estão dispostas a viver o propósito de Deus, independente do que se levanta, independente do que dizem, porque eu tenho pessoas que em outros lugares que intercede por mim, que não sabia desse projeto, e esses dias já falou para mim, falou assim, olha, Deus me mostrou que haverá também uma rejeição, mas o Senhor guardará teu coração. Eu falei, amém, glória a Deus, né? A gente sabe que o inimigo não quer que a gente revele aquilo que está no coração de Yeshua. Ele não quer, né? E ele vai se levantar contra. Então, aqui eu quero dizer para você nessa tarde que o Senhor, ele tem poder de transformar. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher realizada no Senhor, né? Porque eu tenho um lar abençoado, né? Nós somos aqui em 3, e esse dia eu estava até falando para uma pessoa. Eu falei assim, olha que interessante a minha casa, né? O culto na minha igreja começa às 7 horas. 6 horas a gente gosta de ir para a sala de intercessão e orar. Então, 5:30 da tarde, tá todo mundo arrumado nessa casa, sabe? Tipo assim, com a bolsa já do lado, vamos. Não é eu não, é meu esposo, sabe? E a minha filha, já tá todo mundo arrumado. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor nos escolheu como uma família profética. Então, nós gostamos de fazer tudo com zelo, com amor ao Senhor, pelo que Ele fez nas nossas vidas, né? E eu quero, assim, agradecer essa oportunidade de ter contado meu testemunho, de ter aqui, poder falar também desse projeto, que eu quero que a pastora esteja me ajudando em oração, porque vai ser um desafio, né? Mas eu estou aqui para aprender no Senhor cada vez mais, porque o conhecimento é uma mão dupla, né? A gente recebe e a gente dá, né? Eu estou muito feliz, eu até estava falando para a Simone, eu estou muito feliz, né? Porque foi através da mentoria que o Senhor expandiu isso dentro de mim, porque eu não conseguia enxergar isso, eu não conseguia absorver isso da forma que o Senhor quer. Então, hoje eu consigo entender que Ele mandou eu fazer essa faculdade, porque eu carrego algo no espiritual e algo no físico, né? Uma patente no espiritual e uma patente no físico, né? Porque através da licenciatura da história brasileira, a gente pode também captar muito, quando eu aprendi, como nós podemos usar isso na libertação, né? A gente precisa, historicamente, conhecer a história do nosso país e de outros países, né? Os costumes e as culturas, e aí você consegue entender por que as pessoas se movem desse jeito, por que as pessoas, né, se deixam se levar por coisas que não vão levar elas para a presença de Deus. Então, assim, a gente vê que o Senhor quer trazer uma cura tremenda e grande sobre a igreja brasileira, que precisa verdadeiramente tomar um posicionamento, entender que o Senhor fez ela para governar e não para ser governada, né? Então, assim, eu agradeço muito, viu, pastora, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Gente, que lindo. E quantos anos tua filha tem agora? Minha filha está com 14 anos. Vai fazer 14 anos agora em agosto. Vem aqui, Ana Vitória. Ela está em casa hoje. Aí traz ela pra gente ver. Vem. 14 anos. Olha aí, para quem não crê, né? É uma ministra de dança. E olha, gente, vocês não acreditam. Tá aí meu povo aí, ó, que tá nessa live aí, que sabe, eu sou ministra de dança há 20 anos, viu? Olha ministra aí. De dança,
Ontem mesmo eu ministrei dança. Vem aqui, minha amiga, vem. Testemunho, ainda tem prova, porque tem gente que não acredita, né? Olha Na aqui, manifestação do Senhor. Aí ela maravilhoso. aí. Ô, glória! É tímida, Deus viu? seja É minha louvado. companheirinha, minha companheira, e o Senhor usou, esses tempos atrás, usou uma pessoa e falou assim, pastor, eu não te conheço, mas Deus te conhece, e Deus me mostra que essa criança carrega o profético sobre a vida dela. Você cantava, você profetizava, ela vai fazer obras maiores que você. Eu falei, glória a Deus e aleluia. É isso que eu quero, que ela continue falando aquilo, continuar o legado que eu sei que um dia eu vou deixar sobre a vida dela. Amém? Que lindo, né? É todo momento do testemunho, né? Eu sou muito ligada nos detalhes. A manifestação da Trindade. Você falou que Uhum. o médico era o médico e o filho, os dois eram muito idênticos, né? Muito Muito, parecidos. muito, E muito, a muito. terceira pessoa era a manifestação do Espírito Santo trabalhando e cuidando de você e da sua filha. A Trindade se apresentando. E ela nasce de quê? De 7 meses. Mais uma vez a manifestação dele na tua vida, que era ele que estava sustentando e ele que estava fazendo, Verdade, né? E agora eu verdade. entendi quando Deus me deu a palavra de hoje de Jeremias, Jeremias 17:7, que diz que bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, assim, você confiou em meio à situação, em tudo aquilo que você viveu. O cenário era desfavorável, o cenário era de morte, o cenário era de decretos e falas contrárias, mas o Senhor sempre chega na frente e ele libera caminho e ele prevalece. Assim, algumas coisas que você viveu, eu vivi algumas coisas parecidas, tá? Sobre a minha vida também. Porque o homem também disse que eu não geraria, que eu não seria mãe, aquele processo todo. Deus se apresentou, Deus falou que eu geraria, Deus deu tempo, deu sexo, minha filha nasceu também. Hoje minha filha tem 15 anos, é uma profeta também. Glória a Deus. Canta, ela dança, é teatro, é mídia, se envolve em tudo, né? É uma menina que teme, é uma menina que tem uma vida assim com o Senhor, né? Que hoje em dia está difícil você encontrar jovens, adolescentes assim. E quando você falava sobre ela, quando você falou assim, eu não sei se foi, não, a médica, foi o médico que fez a sua cesárea, quando você falou assim, ela é uma guerreira. Foi a médica que falou quando ela nasceu? Travou a internet novamente. No momento que a pastora falava da guerreira, ela é uma guerreira, quem falou? Foi a médica ou foi a enfermeira? A internet travou novamente. Foi bem interessante quando a pastora falou, porque no momento que a pastora falou sobre a guerreira, tinha acabado de entrar uma pessoa aqui com um nome no Instagram, Guerreira. Uma guerreira sem medalha. Estava escrito bem assim. E não existe coincidência, né? Tudo é alinhado. Isso, enfermeira, né? Obrigado. Então, e aí exatamente no momento que ela pronunciou a palavra guerreira, entrou uma pessoa aqui com o nome de guerreira sem medalha. Gente, não é coincidência. A gente não vive em coincidência. A gente vive em evidência do que Deus faz, sinais que Deus faz, de como o Senhor opera. Eu achei muito interessante, porque no momento que ela falava, uma pessoa entrava com esse nome aqui na live, sabe? É muita da manifestação do Senhor nessa tarde, né? Deus operando, Deus falando, Deus se movendo nessa live, alcançando pessoas, falando com mulheres aqui. Com certeza Deus está falando e respondendo pessoas aqui nessa live, né? De uma forma assim poderosa. Vamos ver se a gente consegue colocar a pastora novamente aqui. É batalha, ela voltou. É batalha. Toda vez que a gente Eu fala tava do nome do Senhor, exaltação do nome do Senhor, vem barreira, vem empecilho, né? Mas a verdade. gente não é de desistir fácil. A senhora conseguiu ouvir? Não?
que eu falei? A Eu lembro guerreira. que você estava fazendo uma pergunta. Isso, quando É, a senhora, a senhora, eu ouvi você falando que uma pessoa entrou com o nome de isso, guerreira, guerreira sem medalha. exatamente na hora que a senhora estava contando, eu não sei se foi o médico ou a enfermeira que falou assim, ela é uma guerreira Foi sobre a a, sua filha. é, No momento que você falava, pronunciava a palavra guerreira, não foi na mesma hora. Entrou uma pessoa aqui com o nome de guerreira sem medalha. E não existe coincidência com Deus, existe evidência de Deus, existe sinais de Deus. Né? Então eu estava falando sobre isso, que tudo é muito ligado, tudo é muita manifestação do Senhor. E Deus está falando com pessoas aqui através dessa live. Né? E assim, pode falar. tem uma pessoa, uma mulher aqui nessa live que o Senhor manda dizer para você. É que eu estou pedindo para Deus me mostrar quem é a pessoa, o nome, é que aqui Sim. vai rápido, não dá para ver, né? Alguns aparecem, outros não. O Senhor manda dizer para você: aquieta o teu coração, porque o Senhor irá fazer sim a obra no coração daquele homem, e você vai saber que o Senhor falou com você. Você está, tipo assim, desacreditada que algo vai acontecer, mas o Senhor manda eu dizer para você que vai acontecer sim. Deus vai resgatar Glória esse a Deus. coração e você vai viver a paz que você tinha pedido ao Senhor. Você tem pedido. Travou novamente. Travou novamente. Glória a Jesus. Ver se a pastora consegue voltar. Tá travando a internet, né? Da pastora Débora. Congelou novamente. Congelou novamente a tela da pastora. Caiu novamente. Tá caindo toda hora, né? A gente entende isso aqui. Quem é da intercessão, entra na intercessão. Quem é de batalha, entra na batalha. Ô, Glória. Senhor, Pai. Mas deu para pegar, né? Ouvir o que Sim. o Senhor falou? Amém? Então, Ouvimos creia. até a senhora falar que ela não acreditava, mas que Deus estava fazendo, que Deus iria surpreendê-la. Vai surpreender. Deus vai trazer paz. Essa pessoa tem pedido paz. Senhor, eu quero paz. E o Senhor vai te dar paz. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Quando a senhora também falava sobre o projeto, né? Eu entendo muito bem o que a senhora falou. Às vezes parece louco. O Senhor nos chama, o Senhor deposita algo sobre nós, Ele nos capacita, Ele nos prepara para um tempo ao qual Ele vai nos usar. E é exatamente isso. Eu já fiz vários cursos, eu achava que eu ia abrir o meu negócio, que eu ia abrir isso, que eu ia trabalhar disso, e o Senhor falou assim, não, isso aí é só ferramenta para mim te usar. A gente não vai estudar com um pensamento que vou exercer, vou fazer. Não, você pode até fazer, mas de uma forma diferente servindo o reino. E projeto, tudo aquilo que leva ao nome dele, haverá sim rejeição. Eu sei o que é isso, porque eu passo por isso, tá? E é de Deus. E é de Deus purinho, né? De Deus purinho. E muitas das vezes a gente se coloca numa situação que a gente fala assim, será mesmo que isso é pra mim? A gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, acessar. Mas quando abre, expande, cresce, você começa a ver de uma forma diferente e aí as coisas começam a acontecer. Eu vou para 2 anos com um projeto, mas eu já venho trabalhando já há muitos anos. Mas eu nunca almejei isso aqui, projeto. Quem me conhece sabe que eu não gosto dessa exposição aqui de vídeo. Eu não gosto. Só que o Senhor falou assim, você vai fazer. Eu falei, ai meu Deus, me ajuda. E ele falou assim, você vai fazer live. E eu falei assim, como assim, Jesus? Ele falou assim,
Você vai pegar mulheres com testemunho, homens também. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Você vai gravar o testemunho deles. Porque o mundo, as pessoas precisam crer, me conhecer, saber que eu sou Deus, que eu continuo operando, realizando, fazendo na vida dos meus filhos. E eu falei assim, tá bom, Senhor, mas como é que vai ser isso? Que nome vai ser essa live? E ele falou para mim, minha história escreveu Jesus. Então, tem passado milhares de pessoas aqui contando as suas experiências, tete a tete com o Pai. Aquilo que o Pai falou, aquilo que o Pai fez, como ele se manifestou, como ele operou, aonde ele te levou, ou ele te trouxe, né? O que ele fez na sua vida? Porque hoje você para com as pessoas para perguntar o que Deus fez na tua vida. Elas olham para você e ficam assim, ó, do que ela está falando? Que Deus é ele? Ou você conta algo, as pessoas caçoam de você, riem de você, debocham de você. Não creio. Mas creio em outras pirulas, né? Outras maluquices que a gente tem visto por aí. Mas a manifestação verdadeira de Yeshua, as pessoas não estão crendo mais. Então ele falou assim, grava, porque através do testemunho eu vou estar alcançando pessoas. Então, essa página que existe, esses testemunhos gravados, não são porque eu quero fazer ou porque eu quero proclamar a página, eu quero ganhar seguidor ou outra coisa. Não é sobre isso. É sobre o que ele fala. É sobre a voz dele nesse tempo. É sobre o que ele quer trazer para a noiva dele, para a igreja dele. Porque a fé das pessoas já não está nem mais do tamanho do grão de mostarda. Já sumiu de muitas pessoas. Então ele quer ativar o quê? A fé em nós. Para que nós venhamos crer que ele opera, que ele realiza, que ele faz. Tamo junto, conta sim. Eu quero participar também. Eu estava fazendo também com a sua irmã, mas é no mesmo dia que eu faço uma live. E aí eu fico muito sobrecarregada. Tem que ser sempre um dia da semana que eu não tenha nada, né? E eu também tô nessa pegada, estudando a semana toda. É hoje, é amanhã, é quarta-feira, é quinta-feira. Tô a semana toda estudando, a semana toda buscando, né? As pessoas falam, você estuda? Sim, a gente precisa estudar. A gente precisa se aprofundar. Foi o que a senhora falou. Quando a gente para e começa a se aprofundar naquilo que Deus tem para nós, coisas novas, outros níveis, outros acessos, ele vai abrindo, vai nos levando e a gente vai falar assim, gente, existia isso? Isso é real? É, porque você está vivendo. Você está acessando. Não é verdade? E você fica maravilhada que você fala assim, meu Deus, eu vivia numa caixinha. Eu vivia numa caixinha tão pequenininha e o nosso Deus, ele é tão grande. Né? É imensurável, não tem como medir sua profundidade, sua espessura, seu tamanho. Então, quanto mais a gente se entregar a ele, mais ele vai nos revelar a nós. Então, assim, muito obrigado por a senhora ter aceitado esse convite, compartilhar conosco a sua história, né? A todos que participaram aqui também nessa tarde, né? Ovelhas, amigos da pastora, pessoas que acompanham a página. Você que caiu aqui não foi por coincidência, nem porque você estava passando os stories. Não, foi o Senhor que te trouxe a essa live para você ser ministrado, para você ouvir a voz do Senhor nessa tarde. Compartilha com alguém, ministra na vida de alguém, porque testemunho também é palavra. Eu ouço muitas pessoas falar assim, testemunho não é palavra. Claro que é palavra. Um dia essa pessoa ouviu a palavra de Deus. Um dia essa semente ela foi plantada no coração de alguém. E através dessa palavra que essa pessoa ouviu, gerou nela fé. Gerou nela experiência. Gerou ela crer no sobrenatural. Porque a gente não vê Deus. Você viu Jesus ser crucificado? Você estava lá? Você passou pelo... Não, mas a gente crê. A gente sente, ele testifica de quem ele é, através do Espírito Santo. Então, é através dos testemunhos, sim. Pessoas que às vezes estão passando por isso, ou já passaram, ou ainda vão passar, ou conhece alguém que está passando. Então, isso é fé, é manifestação de fé. E é isso que o Senhor quer que a gente não perca, a fé. A fé. Amém. Porque tem gente que quer ver, né? Tem gente que quer tocar, quer acessar, quer pegar para poder crer. E não é dessa forma. Eu preciso crer sem ver. Eu preciso crer antes mesmo de eu ter acessado ou tocado. É assim que o reino se movimenta. Né? Quando a gente começar a entender isso, a gente vai começar a ver. Aí a gente vai começar a ver.
Amém? Obrigado. A senhora quer falar alguma coisa? Tem que encerrar. Quero agradecer do fundo do meu coração, que o Eterno abençoe sua vida, Amém. seu projeto, tudo que lhe pertence, sua família, que abençoe grandemente. E eu estou feliz pelas conexões que o Senhor tem feito eu acessar, né, as pessoas, conexões com pessoas, e estamos aí juntas para orar uma pela outra e continuar a obra que o Eterno nos deu a vida, né, que Ele deu esse propósito para nós, né, e venha cada vez mais o Senhor falar através desses testemunhos, porque eu tenho visto testemunhos desse projeto e a gente fica assim encantado de ver como Deus transforma. Teve aquela moça que acho que foi a semana passada, não lembro, que era lésbica, usava droga. Não, semana passada foi, a última live foi de uma menina também de gestação, que os médicos queriam que ela abortasse. Não, acho que foi na outra semana. Pastora Andréia veio da Cracolândia, era traficante, era bandido. Gente, o que Deus fez na vida daquela mulher? Quem ainda não viu? O testemunho daquela mulher é tremendo. Meu Deus. Transformou ela totalmente. Você pega a foto dela, de quem ela era, para quem ela é hoje, gente. Só Deus. Meu Deus, todos os testemunhos são bênção de Deus. Todos, não é? Todos. Cada história que a gente percebe que é para os tempos agora, que Deus precisa mostrar que Deus transforma, sim. Ele coloca no lugar o gênero, o que Deus criou, as coisas. Tá entendendo o que eu estou falando? Tem hora que a gente não pode falar muito, porque senão a gente é barrado. Censurado. Né? Então, assim, é censurado. Então, assim, nossa, foi um testemunho maravilhoso, tremendo, muito, muito tremendo, e que tira até dúvidas da nossa mente, que a gente olha e às vezes a gente fala, meu Deus, será que existe, que acontece? E acontece, Deus transforma, Deus muda a história verdadeiramente. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida grandemente, pastora. Amém, obrigado. Tchau, gente. Shalom, shalom. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau. Paz. Tchau.